Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quero compartilhar com os irmãos nesta noite a primeira carta, escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, né? E o versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 13, que diz assim: agora permanece estes três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Amém? Vamos repetir de novo, querido? Toda a igreja? Agora permanece estes três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, queremos nesta noite, Senhor, junto com a Tua igreja, agradecer por essa rica e maravilhosa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu nesta noite, de estarmos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra. Senhor, de mim nada tenho a oferecer, Senhor. De mim nada tenho, Senhor, a dar à Tua igreja. Mas, Senhor, eu sei que o Espírito Seu que está na minha vida, Senhor, o Espírito que tem habitado na minha vida, eu te peço, Senhor, meu Pai, usa-me com o Teu Espírito. Que não seja eu falando, que não seja eu pregando, que não seja eu ministrando, mas que seja o Senhor me usando como instrumento, como arauto do Senhor, meu Pai. Toma nas Tuas mãos a minha vida, me guarda, me abençoa, Senhor. Usa-me com autoridade na Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, diante desta carta a qual o apóstolo Paulo escreve a 1 Coríntios, a qual Paulo traz um tema muito gratificante, falando a respeito do amor. E dentro desse texto, Paulo ele trata também de outro assunto, da fé, e Paulo também trata da esperança. Mas Paulo destaca que dessas três coisas, Paulo destaca que o amor, ele suprime todas essas coisas. Que o amor, ele é maior do que todas as coisas. E no primeiro item que Paulo fala aqui, querido, é que Paulo fala da fé. Depois da fé, Paulo fala da esperança. E por último, Paulo engrandece o amor superior a todas essas coisas. Nos dias atuais, a qual nós estamos vivendo, irmãos, de luta, de atribulação, de dificuldade, dessa pandemia que tem vivido no mundo, no Brasil e no Rio de Janeiro, eu quero nesta noite, irmãos, junto com a igreja do Senhor, compartilhar a segunda etapa que Paulo dá como exemplo depois da fé. É a esperança. O que é a esperança, querido? A esperança, ela atribui junto com a fé. A esperança é aquilo que eu acredito. A esperança é aquilo que eu creio. A esperança é algo que eu estou aguardando. E quando Paulo ele aconselha, quando Paulo ele fala aqui na carta, você vê que no versículo 1 aqui, Paulo ele diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todo o ministério, todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se tivesse o amor, nada seria. Então Paulo ele trata aqui a respeito, destacando a importância de ter a fé, a importância de ter a esperança, mas atribuindo a todas essas coisas aqui o amor. O amor, ele está acima de todas as coisas. Mas o que eu quero dizer aqui, irmão, que Paulo também fala da esperança. A esperança é algo que nos conforta. Por isso que quando nós vamos aqui, querido, a carta aos Romanos, capítulo 4 de Romanos, e o versículo 18, Paulo diz assim, ó: o qual em esperança creu. Olha aqui a fé de novo falando. Creu em quem? Em Jesus. Porque a esperança do crente, ele não está baseado naquilo que está acontecendo nos dias atuais.
A esperança do crente não está baseada nos noticiários, na mídia. A esperança do crente está no que a palavra de Deus nos fala. E a palavra de Deus hoje, querido, fala que, aqui, ó, o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito, assim será a tua descendência. Aqui, querido, Paulo, ele fala a respeito da pessoa aqui de Abraão, que foi justificado pela fé. A fé, ela é um atributo que se encaixa na esperança. São três conexões: a fé, a esperança e o amor. E a esperança é algo que eu aguardo. E eu não aguardo, querido, aquilo que é noticiado pela mídia, aquilo que é noticiado dos fatos ocorridos. Eu aguardo aquilo que a palavra de Deus me fala, aquilo que a palavra de Deus me orienta. Então, o crente em Cristo Jesus, querido, ele pode perder tudo na vida, mas menos a esperança em Cristo Jesus. De maneira alguma. Por isso que Paulo, quando ele fala em Romanos 5, Paulo ele traz uma conclusão convicta daquilo que eu tenho a certeza. Por quê? Porque Paulo fala assim, ó, carta escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, e o versículo, querido, 5 diz assim: ora, olha o que Paulo diz, hein? Ora, a esperança não traz, Paulo dizendo, ó, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, que a esperança não traz confusão. O que é essa confusão que Paulo traz? A dúvida. Eu não posso ter dúvida daquilo que eu creio. Eu não posso ter dúvida daquilo que eu espero. Eu não posso ter dúvida daquilo que é a minha esperança. A igreja tem uma esperança, e a igreja tem esperança naquele que nos prometeu. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus falando, vou para o Pai, mas deixarei convosco o Consolador. Nós temos o Consolador e temos uma esperança, que em meio a qualquer tribulação, luta, dificuldade, problema, eu e você sabemos que a qualquer momento o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo irá te buscar. O mundo pode se desesperar, o mundo pode se abater, o mundo pode entrar em pânico, em desespero, mas eu e você não, querido. Somos carne, somos humanos, somos pessoas frágeis, somos pessoas limitadas, mas a única coisa que nós não devemos perder é a nossa esperança. Nós não podemos deixar que a confusão, a dúvida, a incerteza entre dentro de nós e viemos tentar turbar a nossa mente, viemos tentar desviar a nossa mente naquilo que nós cremos. Então a esperança é alvo, é alto, aquilo que eu tenho que colocar dentro do meu coração, querido. Aquilo que eu tenho que colocar junto com a minha fé e ter a convicção que a minha esperança, ela está em Jesus Cristo. Por isso que quando nós vamos à carta, escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 24, olha o que Paulo diz aqui, ó, 8:24 de Romanos. Pois nessa esperança somos salvos. Olha aqui que Paulo diz, hein? Que esperança é essa, igreja? Nessa esperança somos salvos. Sabe de que Paulo está dizendo? Que só somos salvos na esperança que temos mediante a crer na palavra de Deus e ter convicção que nós temos um Senhor Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que morreu na cruz do Calvário. Por isso que Paulo, pregando aos gentios e aos judeus, aos romanos, olha o que Paulo diz aqui, querido. Pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não espera. Quem espera por algo que já tem. A esperança aqui nem é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu tenho. A esperança é naquilo que eu não vejo, mas que eu creio. A esperança é naquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho a convicção que a qualquer momento há de acontecer. Então Paulo aqui, querido, ele declara verdadeiramente dizendo, pois nessa esperança somos salvos. Salvo em quem? Por Jesus Cristo. Só Ele que pode nos salvar. Só Ele que pode nos guardar diante dessa pandemia, diante dessa situação, diante dessa tribulação que nós estamos vivendo. Quem diria, igreja do Senhor, que hoje nós estaríamos passando por uma situação dessa?
Quem diria que eu, como o pastor Márcio, estava dando culto de doutrina na casa, porque há uma ordem, um decreto do governo que tudo tem que fechar e uma das coisas seria a igreja. Mas, por mais que o mundo esteja passando e vivendo, a igreja do Senhor não pode perder a esperança, de maneira alguma. Nós temos a esperança num Deus que tudo pode. Nós temos a esperança num Deus que tudo é. A Bíblia diz que Paulo, escrevendo a carta de Timóteo 4:17, se eu não me engano, Paulo diz assim, ó, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo guardou a esperança. Paulo guardou a convicção, a certeza de que um dia ele ia morar com o Senhor. Então, irmãos, não é tempo de nós se desesperarmos. É tempo de nós santificarmos, buscarmos ao Senhor, orar, pedir misericórdia, força, porque o templo hoje está fechado, tá? Mas a igreja somos nós. Amém, querido? A igreja somos nós. Então, a esperança é algo que eu e você temos que trazer, querido, na nossa vida. A esperança. Por isso que Paulo diz assim, ó, pois essa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê é o quê? Aquilo que é passageiro. Se vê o quê? Aquilo que é passageiro. Por isso que a Bíblia diz, passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Essa esperança aqui, querido, que nós temos que ter, é ter convicção da palavra de Deus. E sabe o que a palavra de Deus, ela nos diz? Que quando nós vamos, Romanos capítulo 15, vamos lá, carta escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim a palavra de Deus, pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos o quê? A esperança. Olha aí de novo a esperança. Olha como é que Paulo, ele exclui. Olha como é que Paulo, ele ensina, querido, a igreja, quando Paulo pregava na Macedônia, qual Paulo pregava aos judeus, aos gentios, ali, querido. Olha o que Paulo diz. Ele diz, pois tudo o que outrora foi escrito. O que Paulo está dizendo assim, ó? Tudo que foi escrito. O que hoje nós estamos aprendendo. O que Paulo está dizendo? Para o nosso ensino. O que nós estamos aprendendo aqui agora? É a palavra de Deus. É o ensino da palavra de Deus. Diz assim, ó, foi escrito para que pela paciência e a consolação das Escrituras, a paciência e a consolação da Escritura, tenhamos o quê? Esperança. Tenhamos convicção. Então, a nossa esperança, querido, ela está baseada na palavra de Deus. A regra de esperança do crente está dentro da palavra de Deus. O que Paulo estava dizendo aqui, na época em que Paulo estava dando um exemplo da abnegação, né? Paulo estava dizendo aqui, ó, que tudo que foi escrito, tudo que eu estou ensinando, tudo que eu estou pregando a vocês, tenha esperança nisso que eu estou ensinando. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é que nos sustenta. A palavra de Deus é que nos dá esperança. A Bíblia, querido, é a boca de Deus falando para a nossa vida. A Bíblia é Deus falando comigo e contigo. De repente você, meu amado irmão, minha irmã, tem passado momentos de dificuldade, de luta, tem estado preocupado com isso que está acontecendo, até mesmo um princípio de pânico, de medo, possa estar entrando na tua vida, mas não deixa não. Creia na palavra do Senhor. Acredite na palavra do Senhor. Por isso que quando nós vamos lá para Colossenses, vamos lá um pulinho lá em Colossenses, olha o que diz a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Colossenses, capítulo 1, queridos, vamos lá. Colossenses, o capítulo 1,
E o versículo 23, olha o que o apóstolo Paulo diz. 1:23, a Bíblia diz assim, ó: se é que permaneceis fundado e firme na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Prestou atenção o que Paulo está dizendo aqui? Olha o que Paulo diz, ó. Se é que permaneceis fundado. O que é uma pessoa fundada? É uma pessoa que crê, é uma pessoa que tem esperança, é uma pessoa que não vive segundo o que está acontecendo, é uma pessoa que vive segundo baseado o que a palavra de Deus dá para mim e para você como esperança. A igreja do Senhor não pode perder esperança. O fundamento da igreja não há, claro, estamos no mundo. A Bíblia diz que estamos no mundo, mas não somos desse mundo. E por nós estarmos no mundo, querido, iremos passar por algumas consequências, por algumas adversidades, como estamos passando. O próprio Jesus virou para os apóstolos ali e disse assim: no mundo vós tereis aflição. A parte B do versículo. Mas a parte A do versículo. A parte B do versículo, Jesus fala assim, ó, tem de bom ânimo. E ter bom ânimo, querido, é ter esperança em Cristo Jesus. E ter bom ânimo é ter fundamento. Fundamento é ter convicção naquilo que nós esperamos. Fundamento é ter convicção naquilo que nós acreditamos. Ah, pastor Márcio, não é o senhor. Ah, irmão, já passei tanta luta, tanta dificuldade, mas nunca perdi a minha esperança. Nunca perdi a convicção que o Deus que nós servimos, Ele tem poder, irmãos, para mudar a história de muitas pessoas. Ele tem poder para mudar a história dessa humanidade. Deus tem poder, irmão, para poder, de uma só palavra do Senhor. O Senhor não precisa nem abrir a mão dele. O Senhor não precisa nem abrir a boca dele. Basta uma ordem do Senhor. Essa pandemia acaba, essa enfermidade acaba. Então, querido, não se desespere diante dessa situação. Vamos crer que nós servimos a um Deus que tudo pode. Vamos ter certeza que a esperança que nós temos, ela não falha, ela não erra, ela não engana, ela é convicta, ela tem a certeza. A esperança que nós cremos, ela nunca falhou e nunca vai falhar. E essa esperança é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo, ele diz bem no texto, dizendo aqui, querido, olha o que Paulo ele nos fala no versículo 23 de Colossenses 1. Ele diz assim, ó, e se é que permaneceis fundado e firme na fé, não vos deixando afastar da esperança. O crente não pode afastar da esperança, de maneira alguma. O crente não pode, porque a esperança, irmão, ela simboliza a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esperança que eu e você temos, simboliza a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lá em 2 Tessalonicenses, vamos lá, vamos dar um pulo lá. 2 Tessalonicenses, logo depois de Colossenses ali, olha o que a Bíblia nos ensina. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. E o próprio nosso Senhor, Jesus Cristo, o nosso Deus, Pai, que nos amou, em graça nos deu eterna consolação e boa esperança. Olha que maravilha, irmão. Olha que texto lindo. Olha que palavra. Olha como é que o Senhor está falando comigo e contigo diante dos dias atuais que nós estamos vivendo hoje. Olha o que Paulo escreve, a segunda carta aos Tessalônica. Olha o que Paulo diz, irmão. Olha como é que Paulo se expressa aqui, ó. 2,16, ele diz, e o próprio nosso Senhor, Jesus Cristo, ó, nosso Deus e Pai, que nos amou. Irmão, quem amou você, irmão, não foi qualquer coisa, não. Quem amou você, igreja, foi o Deus Todo-Poderoso, que deu o seu Filho amado Jesus Cristo, para que nós viemos ter essa esperança. Olha o que ele diz agora, concluindo um versículo. Ele diz, ó,
o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça. Por que em graça? Porque é a misericórdia de Deus. O que é a graça? É a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então é a graça de Deus sobre a sua vida, meu irmão. É a graça de Deus sobre a minha vida. Então não perca a esperança. Tenha convicção que o que nós estamos vivendo é apenas um dia mau, vai passar. Isso vai passar. Essa pandemia vai passar, esse momento difícil vai passar. Mas a única coisa que não há de passar, que vai ser sempre ela, é a palavra de Deus, a qual está falando comigo e contigo nesta noite. Aí Paulo chega ali em 1 Pedro, vamos para a carta, escreveu o apóstolo Paulo em 1 Pedro. Olha o que Pedro escrevendo, ele diz aqui, ó, 1 Pedro capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 15, perdão, meus amados, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, ó, o que diz a palavra de Deus? Diz assim, ó, antes santificai Cristo como Senhor em vosso coração, estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que texto maravilhoso. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Antes, santificai. Primeiro Pedro diz o quê? Santificar. O que é santificar? É buscar o Senhor. Não é ficar preocupado do que está acontecendo, não. É tempo de eu buscar, é tempo de você buscar, é tempo da gente ler a palavra, é tempo da gente orar. Então o primeiro ponto aqui que Pedro fala aqui, querido, é santificar. Aí depois, santificar em quem, querido? No noticiário deste mundo? Nos acontecimentos? Não. Santificar em Cristo, que é o quê? A nossa esperança. Aí Paulo diz aqui, ó, santificar em Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Preparado. Alguém pode chegar para você, mas que tranquilidade é essa que você está? Que certeza é essa? Que certeza? Hoje de tarde eu falei para uma pessoa que só Deus tem o poder para tirar e para botar. Só Deus. Ele tira a hora que Ele quer e Ele bota a hora que Ele quer. E quem é esse Deus? Quem é? É o Todo-Poderoso. É o Deus da minha esperança. É o Cristo da minha esperança. Essa é a convicção que nós temos que ter. Essa é a certeza que a igreja do Senhor tem que ter. A convicção. Não é nós se basear em fatos, em pesquisa, o que está acontecendo. Claro, temos que fazer a nossa parte, querido. Nós estamos no mundo e temos que obedecer às autoridades, né? Mas nós não estamos baseados naquilo que as autoridades impôs para nós. Nós estamos baseados no que a autoridade das autoridades fala para nós, que é a palavra de Deus, que é a nossa esperança. A nossa esperança. Por isso que em 1 João, capítulo 3 e o versículo 3, olha o que o apóstolo João diz para a gente. Capítulo 3, versículo 3. E todo que nele tem esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Em quem esperança? Em Cristo. Em Cristo. O que o apóstolo João está falando aqui? O que ele está dizendo aqui para mim e para você? Ele está dizendo, e todo o que nele tem esperança, purifica. Se purificar é o quê? É buscar, é se abster-vos, né? Abster-vos. A Bíblia diz que vós estáis no mundo, mas vós não sois deste mundo. É abster-vos. No momento de crise que nós estamos vivendo, é tempo da gente nos santificar. É tempo de nós, irmãos, alicerçarmos a nossa coluna de esperança com Ele, com Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz aqui, e todo o que nele tem esperança. Nele quem? Em Jesus. Porque Jesus é a nossa esperança. Aí ele diz assim, purifica-se a si mesmo, como também ele
ele é puro. Aí no versículo 4 ele diz assim, ó, todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Todo aquele, o que ele diz aqui, ó, todo aquele que tem esperança tem que se purificar, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, fugir daquilo que possa nos atrapalhar a nossa esperança. Então, é tempo de nós cada vez mais buscar a presença de Deus. É tempo de nós cada vez mais, querido, alicerçar essa esperança, essa alegria, esse desejo, esse vigor, essa certeza que tem dentro de nós. O que a palavra de Deus nos diz, porque ela nunca falhou e nunca há de falhar. Amém, queridos? Aí por isso que quando nós vamos para Tito, vamos dar um pulinho lá em Tito. Tito, vamos lá. Tito. Tito capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz assim, ó, 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Salvador Cristo Jesus. Amém? Que Deus nesta noite nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nesta noite nos guarde. E o que a Bíblia nos fala a respeito daqueles que esperam em Deus? Aqueles que esperam em Deus, a promessa é de cumprir, a vitória é de chegar. Sabe o que a Bíblia diz? Quando nós vamos, a gente encerrar aqui, querido, quando nós vamos lá em Salmo, vamos para Salmo. Salmo 31. Salmo 31, queridos. Escreveu o salmista Davi. Salmo 31. Olha a esperança de Davi. Salmo capítulo 31 e o versículo 24. A Bíblia diz assim, ó. Versículo 24. Esforçai-vos. Olha o que a Bíblia diz. Esforçai-vos, fortaleça-se o vosso coração, vós todos, o que esperai no Senhor. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Então a Bíblia manda o quê? Eu esforçar, eu buscar. Aí quando a gente vamos para Mateus capítulo 6, versículo 33, o que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tempo da gente buscar, igreja. É tempo da gente consertar as nossas veredas. É tempo da gente fazer aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na carta a Coríntios, capítulo 11, quando Paulo diz assim, ó, examina-se, pois, o homem a si mesmo. O que é examinar? Refletirmos. Como nós temos colocado a esperança na nossa vida? De que maneira nós temos esperado em Deus? De que forma nós temos nos comportado para quando a esperança chegar, a gente está o quê? Preparado ou desqualificado? Porque os que esperam em Deus alcançará a vitória. A promessa é essa. A promessa é essa. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, no Salmo 33, para a gente terminar, a Bíblia diz assim, ó, Salmo 33, versículo 18. Os olhos do Senhor, porém, estão sobre os que temem, sobre os que esperam no seu constante, o quê? Amor. Olha o amor entrando aí, ó. Tá lembrado lá em 1 Coríntios, capítulo 13? As características que Paulo falou, o tema que nós estamos estudando aqui. Paulo fala da fé, Paulo fala da esperança e Paulo fala do amor. E aqui o salmista, ele diz o quê? Os olhos do Senhor, porém, estão sobre os que o temem. Temer é obedecer, irmão. Não adianta eu ter esperança em Deus e viver uma vida de desobediência. Viver uma vida que acha que tem que fazer o que bem entende, o que bem faz, o que bem erra. Não. Temer é obedecer. Obedecer a palavra. Submeter-se à palavra, que é a palavra de Deus. A primeira coisa que o crente tem que ter na vida dele é esperança na palavra. Porque a palavra de Deus é a regra de fé que eu e você temos para a nossa vida.
E o salmista Davi, ele expressa dizendo aqui, querido, ó, os olhos do Senhor. Não é qualquer pessoa que está te olhando, não. Não é qualquer pessoa que está te observando, não. São os olhos do Senhor que tem contemplado a tua vida, que tem contemplado a tua casa, que tem contemplado a tua fé, que tem contemplado a tua esperança. Então, não basta também somente eu ter esperança. Eu tenho que ter temor. Aí ele diz aqui, os olhos do Senhor, porém, estão sobre os que temem e sobre os que esperam no seu constante amor. Aí para completar aqui, ele diz aqui, ó, completar no seu grande amor, para quê? Olha aqui, para livrarmos da morte, olha aí, hein? E para nos conservar vivo na fome. Olha o que a palavra de Deus diz. A nossa alma espera no Senhor, e Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, e nele se alegra o nosso coração. Pois confiamos no seu santo nome, seja o teu constante amor. Aí diz aqui, o Senhor sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Amém? Que Deus vos abençoe, meus irmãos, nesta noite. Que você possa receber essa palavra de Deus. Que nessa noite, querido, Igreja do Senhor, você possa ter convicção. Se alguma coisa tem abalado a tua esperança, se alguma coisa tem tentado tirar de você aquilo que você já tinha, de acreditar que é apenas um dia mau que nós estamos vivendo, não deixe nada disso atrapalhar a sua esperança. Creia na palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Acredite, somos humanos, sentimos dor, sentimos fome, sentimos fadiga, e muitas vezes, né, também sentimos falta de esperança e falta de fé. Mas peço o Senhor para te ajudar, peço o Senhor para te sustentar, peço o Senhor para aumentar a sua fé e a tua esperança. Amém? Que Deus nesta noite possa vos abençoar. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Eu quero decretar o aumento da esperança na tua vida nesta noite. Amém? Vamos orar comigo nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Eu entrego, Senhor, a vida de cada irmão que esteve nesses minutos ouvindo a tua palavra. Senhor, sabemos que temos vivido dias difíceis, dias de dificuldade, dias de tribulação. E muitas vezes, Senhor, passamos por momentos, amém, tão dificultosos, que parece, Senhor, que a nossa fé, ela vai se esvaziar, vai se acabar. Parece que a nossa esperança, Senhor, ela vai, Senhor, viver, Senhor, meu Deus, aspirar, e nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Pai, cobre a nossa vida com as tuas mãos, Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta a esperança da tua igreja. Visita cada irmão, cada irmã, Senhor. Guarda o teu povo, abençoa o teu povo, Senhor. Seja com o teu povo nesta noite, Senhor. Pai, toma o Brasil, toma o presidente da República nas tuas mãos. Guarda cada um com o teu poder, com a tua graça e com o teu Espírito, Senhor. É o que nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diga amém. Que Deus abençoe os irmãos nesta noite. Amém, querido? Faça assim. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo aquele que aguarda a poderosa vinda de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Deus abençoe a todos os irmãos, um forte abraço a todos em nome de Jesus. Fique com Deus em nome de Jesus.